Olá, gente, boa noite. Nós somos o Tuque Flecha Branca e hoje nós somos os visitados do Saravá Visita. Saravá Ogum, salve o Combeiramão. Vai Ogum, acabou de chegar, vem Capua chega, ele vem no reino de Odoiá, firma ponto na areia, ui. Acabou de chegar, vem Capua chega, ele vem no reino de Odoiá, firma ponto na areia, ui. Olá, boa noite, como estão todos? Canal do Saravá aqui em mais uma entrevista do Saravá Visita, segunda temporada. Hoje estamos aqui no Tuque Flecha Branca com a mãe Ângela, com o pai Fábio. Viemos aqui cobrir uma festa maravilhosa que foi a festa de Ogum e a galera tá toda aqui assim, ó, numa feijoada, acabou a gira e tá todo mundo ali numa maravilhosa feijoada, né, pai? Em primeiro lugar, muito obrigada por nos receber. É muito bom esse carinho, esse acolhimento que a gente vem recebendo em todas as casas que a gente passa. E aqui não é diferente, viu, mãe? Estamos muito felizes de estar aqui. Quem quer começar a falar um pouquinho? Vou começar pelo pai, porque a mãe fala que não gosta de falar. Então a gente vai dando um tempinho para ela se acostumando. Boa noite, muito obrigado, muito axé. A casa é nossa. Sejam sempre bem-vindos. Hoje foi uma festa de Pai Ogum, né? Todo ano nós temos a tradição de fazer uma festa de Pai Ogum, né? Nós já fizemos aqui, pouco antes nós fizemos a procissão de Pai Ogum, a qual vocês participaram, né? Também. Depois nós fizemos o amaci de Pai Ogum aqui no terreiro. E hoje é nossa festa de Pai Ogum, agora que terminou a gira, né? Agora o pessoal comendo uma feijoada ali, que é uma tradição de Pai Ogum. Muito gostoso essa energia, essa força desse grande orixá. Daqui a pouco nós vamos chegar lá. Daqui a pouquinho. Sejam bem-vindos à casa. Muita gratidão, muito obrigado pela presença de vocês aqui nessa simples e singela homenagem que nós estamos fazendo ao nosso Pai Ogum, nosso guerreiro São Jorge, que tanto nos faz, que tanto nos protege, que tanto nos abençoa, que tanto nos abre os caminhos, que tanto nos ajuda a vencer as batalhas aí fora. Agradeço a presença de vocês aqui para homenagear nosso orixá, nosso Pai Ogum. Hoje não tem consulta na nossa vertente aqui da nossa casa. Nós recebemos o orixá Ogum. Na verdade, quando eu falo orixá na nossa concepção aqui nunca teve em terra. Orixá é força da natureza, orixá está em outra dimensão. O que nós recebemos são guerreiros de Ogum, que estão muito próximos do orixá Ogum. Como todas as outras linhas de orixá que nós recebemos, Xangô, Yansan, Logunã e por aí vai, os 15 orixás a qual nós cultuamos aqui na casa, o que nós recebemos são aquele orixá que está mais próximo ali do orixá, da dimensão do orixá. E nós vamos receber aqui hoje essa força de Pai Ogum. Cada filho, cada médium, ele recebe a qualidade de um Ogum, Ogum Matinata, Ogum Choroquê, Ogum Naruedo, Ogum Beramar e por aí vai. São todos os Oguns, são todos os guerreiros nos protegendo e nos abençoando. Não é que eles não falam, é porque a força deles é muito grande, então eles não são tão terreno quanto caboclos, pretos velhos, Exu, Pombogiras, que já vem em terra para consultar. Então é só o passe, mas pode ter certeza que nesse passe vocês já estão sendo abençoados, já estão sendo protegidos por essa força de Pai Ogum. Pai Ogum já vai quebrando as demandas. Pai Ogum é muito forte na quebra de demanda.
na abertura de caminho, aqueles que tiverem algum problema profissional, que tiverem desempregados, que querem a abertura desse campo, eleva o pensamento de vocês, confie na força do axé, a qual vocês vão receber desse Ogum que vai estar em terra aqui. Amém? Então, recebendo esse passe de Ogum, nós temos a tradição de servir uma cumbuca de feijoada. Aí vocês podem aqui, depois que sair do passe, pegar uma cumbuca de feijoada aqui. Tá certo, pessoal? Que Deus abençoe vocês. Muito obrigado por vocês terem vindo. Tá certo, pessoal? Axé, Patacoreu! Mãe, quer falar alguma coisinha? Dá um alô, boa noite. Boa noite a todos, axé. Quero agradecer vocês por terem vindo com essa nossa casa. Como eu falei, vocês já são da casa agora, não precisa nem de convite mais. É só falar, mãe, estou indo e vir chegar aqui, tá bom? E a gente fica muito contente com essa união que você viu aqui, né? A gente sempre faz essa feijoada, já é tradição, a gente dá a feijoada para o pessoal da assistência e no final os filhos, a gente faz essa... todo mundo sentar, comer mesmo, sentar no chão, comer aquela coisa de comunidade mesmo, aquela coisinha de casa, bem do quintal da vovó, bem aquela coisa antiga mesmo. E assim, para a gente poder fortalecer nossa união, né? Criar vínculos, e agora junto com o projeto veio mais filhos de fora, que é muito bom para eles poderem conhecer outras casas. Conhecer as casas, né? Muito bom. Ô, pai, diz uma coisa, quanto tempo tem a casa? Como é que começou essa casa? O senhor nasceu na Umbanda? Conta um pouquinho da sua história e da casa pra gente. Olha, a casa ela foi fundada no dia 19 de março de 2019. Eu não comecei na Umbanda. Minha família é católica, são todos católicos, né? Até hoje são todos católicos, então eu cresci em berço católico. Mas quando eu era criança, eu vi um índio quando eu era criança, né? Eu vi um índio e a minha mãe achava que aquilo era distúrbio, era coisa de, né? Era coisa que via que era loucura, né? Enfim, como toda criança até os 7 anos é médium, depois com 7 anos parou, né? Esse índio, a fisionomia dele nunca me saiu da cabeça, né? Sempre, né? Eu lembro dele até hoje, que eu via ele nitidamente, né? É um índio grande, forte, né? 7 anos parou. Com meus 13, 14 anos, até então, eu não sabia nada. O que era Umbanda, o que era... Nada, nenhuma religião afro. Nada. Então, a mediunidade aflorou. Hoje a gente sabe que a mediunidade tinha aflorado. E eu via índios constantemente. Muito. Só que eu me assustava, porque eu não tinha... né? Eu não tinha nenhuma orientação, eu não tinha nada, então eu via, me assustava, eu era um garoto, tinha 13, 14 anos, corria pela casa, os pais, né, o que está acontecendo, tal. Enfim, levaram para o padre jogava aquela água benta, né, exorcizava, etc e tal e coisa, nada adiantava, né, não ia adiantar mesmo, né. Foi aí que a minha mãe, né, conversando com uma vizinha, tem um centro aqui, eu tenho 48 anos, então estou falando de 3 décadas atrás mais ou menos, né? Pouco mais de 3 décadas, né? Então tinha um centro próximo da casa da minha mãe, só que naquela época lá não eram centros abertos, né? Eram aqueles fundos de quintal, aqueles centros, né, mais centrados ali, mais... Isso, mais fechadinho ali. Então eu me recordo desse centro, né? Eu me recordo que eu fui, minha mãe me levou escondida, diga-se de passagem. Católico, como é que vai levar o filho, né? Na macumba, né? Então eu lembro que ela olhou para um lado, olhou para o outro, viu que não tinha ninguém. Imagina alguém olhar, o filho, ela entrando com o filho num centro, né? Etc e tal coisa. Aí, enfim, entramos.
né? Entramos, era no centro de uma senhora, que eu não me recordo o nome, ela já era bem senhora na época, né? E era um centro bem antigo, era tipo um centro dos pais Hélio Fernandino de Moraes. Tinha uma mesa no meio e uns médios incorporados na mesa. O regente espiritual, nesse dia eu me lembro que era um preto velho chamado Pai Jacó, né? O Pai Jacó, minha mãe sentou do lado e começou: esse menino tá ficando louco, esse menino tá ficando doido, ele vê índio, ele põe um prato para ele comer em casa e para uma outra criança, né? Então, né, ele foi contando o preto velho, o Pai Jacó, muito sábio, né? Aquele sorrisinho de canto de boca, né, assim. Esperou minha mãe falar tudo que tinha que falar, né? Ele pegou: senhora, seu filho não é doente, o seu filho não é louco, o seu filho não tem nada. O seu filho é médium. Este índio a qual ele vê é o mentor espiritual dele, a qual, junto com ele, vão tomar conta de uma casa, de uma corrente, né? E vão seguir adiante. O caminho dele é na Umbanda e este índio é o mentor espiritual dele. Só isso, mais nada. Ele não vai fazer mal nenhum, ele não faz mal nenhum, pelo contrário. Ele é o mentor espiritual dele, ele é o protetor dele. Então pode ficar tranquilo que ele está cuidando do menino. Imagina, saiu venta pelo nariz, né? Saiu ali, ficou doida e foi embora. Imagina, meu filho foi batizado nas águas de São Pedro, que não sei o que, que não sei o que lá, que não sei o que, que não sei o que lá. Tirou, falou: nunca mais você entra num lugar desse aí. Eu, criança, não sabia o que estava se passando. Só que a mediunidade, ela foi se aflorando cada vez mais. E eu já estava sendo considerado um menino maluco, um menino doido, né? Isso. Então, só que já estava demais, né? A considerada loucura estava demais. E em igreja, e padre em casa, e freira em casa, e etc e tal e coisa, porque minha família é bem rigorosa no catolicismo. Meu avô, que é vivo até hoje ainda, ele, até hoje, ele era daqueles de a ceia só depois da missa do galo. Ele era daqueles da quaresma, não comer carne a quaresma inteira. Eles eram católicos fervorosos, né? Enfim, ninguém mais sabia o que fazer comigo. Meu pai, meu falecido pai, meu pai já faleceu, também era católico, mas era aqueles de ir, sabe? Não era aqueles fervorosos. Ele ia para acompanhar, só que meu pai já era um pouco mais esclarecido, né? Em relação a... Meu pai já era mais esclarecido em relação a religiões. E ele trabalhava com um senhor, um rapaz, que trabalhava num centro kardecista, chamado Irmão X. Esse centro tem até hoje, aqui no Ipiranga, aqui. Fica na região da Avenida do Cursino. Aí, meu pai conversou com esse senhor, né? Ele era o orientador do Irmão X, do centro kardecista, né? Aí meu pai me levou lá sem a família saber, sem até minha mãe saber. Falou: chegou em casa um dia mais cedo e tal, vamos ali. Fomos, né? Eu também não sabia o que eu ia encontrar, nunca tinha visto o centro na minha vida, né? Aí o rapaz, o seu Antônio, era um senhor já, né? Ele ficou sentado numa mesa e tinha algumas mesas, né? E eu caí junto com ele, porque já estava marcado, caí junto com ele. Começou a perguntar, fazer algumas perguntas, indagar algumas coisas. Eu respondi, coisa de 10 minutos, o meu pai estava junto. Ele falou pro meu pai: Chicão, esse menino aqui, ele não tem loucura nenhum, ele não tem problema nenhum. Esse menino é médium. Ele é médium, ele vai desenvolver a mediunidade dele, né? E tudo tá certo, ele vai equilibrar as faculdades deles. Ele vai equilibrar ali o chakra dele e vida que segue, né? Aí meu pai: não, mas tem muita represália da família. Chico, isso aí é a mediunidade, não é nada de ruim. Mediunidade é um dom,
A mediunidade é coisa boa. E o meu pai, ele era muito esclarecido, né? Enfim. Salve, menina da Umbanda! Refletiu a luz divina com todo o seu esplendor. É o reino de Oxalá, aonde há paz e amor, luz que refletiu na terra, luz que refletiu no mar. Saravá Oxalá, Saravá para o Xumaré, Saravá Oxóssi, Saravá Xangô, Saravá Ogum, Saravá Obaluaê, Saravá Ioçã, Saravá Oxum, Saravá Iemanjá, Saravá Nanamburuquê, salve o caboclo Flecha Branca e o caboclo Tupinambá, salve Pai Tomé, 5 Guiné e Vó Benedita, salve as crianças, salve os ciganos, salve os baianos, salve os boiadeiros, salve os marinheiros, salve os seus zemirins, salve nosso ponto de Pai Oxalá. Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás, mas Oxalá criou a terra, Oxalá criou o mar, Oxalá criou o mundo, onde reina os orixás. A verdade é uma chegou, meu pai é justiceiro, nas bancas do nosso caçador de guerreiro, mas não pensa que é fatal, ele quebra e evangelhar, os filhos do cacho, os negros ao grandes campos. Kardecista, né? Eu comecei a ir como kardecista, né? No G3D, que era o chamado passe, que retirava os obsessores, foi retirando bastante obsessor do passado. Até porque no começo, né, pai, por mais que o senhor tenha uma mediunidade, que já sabe que foi identificado até num centro kardecista que o senhor vai trabalhar, no começo a luz acaba atraindo também exatamente. Diversas formas, miasmas, outras coisas, porque a gente não sabe lidar, né? Aí teve não sabia lidar com nada. Nem um banho de defesa eu sabia, não sabia fazer nada, né? Aí eu me inscrevi ali para fazer o curso, né? O curso de kardecismo, aprendiz de evangelho, né? E ali eu comecei a desenvolver a mediunidade no kardecismo, né? Ali eu comecei a desenvolver, ali eu já comecei a trabalhar no centro kardecista, né? E foi indo e aprendi de evangelho, estudando evangelho, assim. Aí lá mesmo tinha médios ali, que eles videntes, né? Que eles viam, né? E em determinado momento, já tinha passado uns 3, 4 anos, eu fui para lá com 16 anos. Já tinha passado uns 3, 4 anos, eles, né? Olha, você trabalha no kardecismo quanto você quiser, você tem mentores espirituais, né? Só que você tem, nós vemos aqui em você que você tem entidades, né? Caboclos, pretos velhos. Uma hora a Umbanda vai ser apresentada para você. E me deram o endereço de um terreiro de Umbanda que tem até hoje, né? Tem até hoje esse terreiro, que fica aqui no Ipiranga também. Tudo bem, né? Não fui mais no kardecismo, acho que devido a estudo, devido a trabalho, agora não me recordo o que. Tinha uma turma próxima da minha casa,
considero um começo, mas eram médios ali que eles trabalhavam ali. Foi a primeira vez que eu vi caboclos incorporados, né? Foi a primeira vez que eu vi baianos, né? Então era uma cozinha de uma senhora que já faleceu, era um grupo de médios ali, eu participei com eles há algum tempo, né? Mas aí eles também não tinham o devido conhecimento, eram médios que se juntavam dentro de uma cozinha uma vez por mês e faziam ali o que tinha que fazer ali, vinham os caboclos, os preto velho, vinham os esquerdeiros. Bom, pode se considerar um começo, mas... Desenvolvimento. Isso, né? mas como não tinha um assentamento, não tinha uma firmeza ali, não tinha uma diretriz ali, vamos colocar, no fim foi próspero, foi rápido, né? Aí eu comecei a sofrer ataques de novo, novamente. Foi aí que eu fui nesse centro, qual me indicaram. Nesse centro, para resumir, eu entrei nesse centro, nesse terreiro. Era um terreiro, ainda até hoje, né? É um terreiro de Umbanda que trabalha Umbanda, mesa branca e trabalha os médicos, né? No mesmo centro. E nós só dávamos atendimento com caboclo e preto velho. As outras linhas eram só de sustentação. Lá eu fiquei 15 anos. Nossa. Desenvolvi 3 anos. Meu desenvolvimento foi 3 anos. Foi no segundo ano. Do primeiro para o segundo ano eu sofri um acidente gravíssimo. Quase que o pai me chamou, quase que eu fiquei em coma algum tempo, um acidente de carro, né? Depois retornei, né? O doutor lá, quem graças a Deus, ele me ajudou em tudo ali. O doutor desse centro que eu ia, né? Ele me ajudou ali, ele praticamente, porque os médicos não davam mais esperança. Os médicos diziam que eu não ia mais voltar a falar e não ia mais voltar a andar, porque eu quebrei a perna, eu perfurei o pulmão. Então eu estava quase, né, do outro lado. Mas quando eu voltei do coma, eu tinha dentro de si que tudo aquilo que os médicos falavam iria ser superado. E foi graças a esse médico. Os médicos terrenos também, porque os médicos terrenos foram auxiliados pelo plano espiritual, pelo médico espiritual. Então, graças a Deus, eu voltei à minha vida normal. Graças a Deus. Depois de 3 anos, né, quando eu entrei, aí o regente da casa ali, o caboclo regente da casa, me informou médium daquela casa. E ali eu fiquei, então, 12 anos trabalhando como médium. 12 anos trabalhando como médium, né? Passei acho que 3, 4 semanas no PAS. E depois as consultas com o caboclo. Aí eu vim conhecer aquele índio, a qual eu não sabia quem era. Aquele índio, quando vi de frente, o caboclo Flecha Branca, meu mentor espiritual, né? Esse era o índio a qual eu via, né? Esse é o índio a qual eu via. E lá nesse terreiro em que eu fiquei 15 anos, que ele se apresentou e que eu vi ele ali. É o índio, aquele índio que eu via, é o índio que eu via de criança, né? Então, é aquele índio que eu via de criança, né? Então aí ali eu trabalhei por 15 anos nesse centro, firme, forte, né? Foi ali que eu tive meu primeiro casamento, eu tive a minha filha, né? Foi ali que eu tive o meu segundo casamento com a minha esposa aqui, o meu filho mais novo também, porque nós temos 3 filhos, né? Um do primeiro casamento da minha esposa Ângela, um do meu primeiro casamento e um que é nosso mesmo, né? Então nós temos 3 filhos, né? Isso, é família, né? Ali, por motivos pessoais, nós saímos desse terreiro sem problema nenhum nesse terreiro, sem problema nenhum, com esse dirigente espiritual, não, pelo contrário. Tudo que nós somos hoje, nós devemos à disciplina, tem gratidão, a disciplina a qual nós aprendemos nesse primeiro período. Yeah.
Era Ogum, gritou o caçador. As 7 espadas saindo do mar. Era Ogum, gritou o pescador. As 7 espadas saindo da terra. Era Ogum, gritou o guerreiro. As 7 espadas rasgaram o céu. Era Ogum, gritou Olorum. Eu andei por ruas desertas, um manto azul me escondeu dos perigos. Eu andei por estradas longas, um manto vermelho me cobriu dos inimigos. Eu andei por terras, asfaltos e mares, um manto prateado afastou de mim o medo. Meu pai Ogum, Senhor das espadas, meu pai Ogum, Senhor dos 7 anéis sagrados, nós nos ajoelhamos aos teus pés no dia de hoje, para te louvar e agradecer a tua proteção. Patacorê, Ogum! Entendeu? A conduta do médium, a conduta moral. Às vezes os meninos aqui da casa até falam, eu não sou ruim com ninguém, eu não ofendo ninguém, né? Eu não humilho ninguém. Mas às vezes até o meu jeito de ser é um pouco dessa linhagem que eu venho, desse meu primeiro pai de santo, porque ele era a linha firme, né? Então então eu prezo muito a conduta moral do médium, né? Disciplina. Os médios aqui da casa aqui a gente procura sempre orientar para que eles também sejam bons médios, e são bons médios, para que um dia futuramente eles também tenham a casa deles e levem adiante os ensinamentos que a gente passa aqui para eles aqui, né? Enfim, eu saí dessa casa, percorremos alguns caminhos, né? Tivemos algumas desilusões, né? Pensamos em sair da religião, mas aí, graças a Deus, voltamos de novo. Assim eu me encontrei num centro na zona leste de São Paulo, um centro chamado Templo de Umbanda Caboclo Pena Roxa, porque nesse primeiro terreiro que eu trabalhei, eu não conhecia esse lado da esquerda, não tinha, né? Eu não conhecia esse lado da esquerda, a gente não conhecia esse lado, né? Não só da esquerda, né? Nosso trabalho ali era atender assistência, né? Tinha bastante disciplina, tinha conhecimento sim, mas mais fundamentos do que... não expandia. Isso, exatamente. Tinha mais fundamento, né? Então, acredito eu que me levou a mais essa parte do estudo, mais essa parte do aprendizado, né? Mais essa parte de expansão, né? Na religião. Nesse centro que eu trabalhei na Zona Leste, ali eu fiz, né? Teologia, ali que eu vim conhecer Exu, Pombogira, Exu Mirim, trabalhei nessa corrente também, né? Aí, isso é a linha sagrada, a qual nós seguimos até hoje, né? A linha do Pai Rubens Saraceni. Tudo. Pai, e aí, quando o senhor se formou e tal, teve novos conhecimentos,
nesse centro da Zona Leste. E aí foi quando o senhor, depois, quando saiu de lá, já abriu aqui? Não. Ah. Eu vou tentar resumir rapidinho, senão vai ficar muito comprido, senão eu vou lembrando dos detalhes. Nesse centro da Zona Leste, tem uma amiga minha que ela abriu um centro, ela era um centro que eu frequentei nesse meio tempo, em São Caetano. Tem uma amiga minha que ela abriu um centro aqui em São Caetano do Sul. Então, como eu tinha muita afinidade com as entidades dela, quando ela abriu o centro, eu me desliguei do centro, do pai Alexandre, do Pena Roxa, esclareci para ele, olha, tem uma médica, eu tenho muita afinidade. Ela abriu um centro e eu vou para lá. E acompanhando. Isso, aí eu vim para cá, para São Caetano, e ali eu trabalhei em São Caetano. Quanto tempo nós ficamos lá? Uns 3 anos. 3 anos, mais ou menos, né? Uns 3 anos, né? Aí veio o chamado espiritual, né? Nós íamos sair desse terreiro também por motivos pessoais, nada demais. Nós saímos, né? E nós estávamos procurando alguma casa para trabalhar, né? Mas eu vinha tendo alguns sonhos, eu vinha sentindo alguma coisa, né? É que tem muita coisa que vai ficando na minha memória para trás. Antes de tudo isso também, antes do Pena Roxa, nós tivemos uma turma que nós trabalhamos 1 ano e meio no santuário, só que eu não era dirigente espiritual. Uma vez por mês nós fazíamos trabalho no santuário. Ah, tá. Né? Uma turma que a gente fazia trabalho no santuário. Eu e a Ângela comandando isso, liderando, mas não tínhamos, não tinha. Isso. É. Aí eu já fora de todos os centros, procurando centro para trabalhar, né? Eu e ela falamos, vamos procurar algum centro para a gente dar sequência assim e tal, né? Eu senti um negócio meio esquisito dentro do meu apartamento. Eu não faço incorporação em casa, não gosto de incorporação em casa, a não ser que as entidades peçam. Não tem necessidade, né? Eu não aconselho assentamento em casa, apenas firmeza, tá? Depois aí a gente vai conversando mais para frente. Eu senti algo diferente dentro da minha casa. Só tava eu e minha esposa. As crianças acho que já estavam dormindo e tal. Eu achei que era algo de saúde. Não era. Daí a pouco eu incorporei o Pai Tomé. Não sabia, né? A gente se olhou porque o Preto Velho É Pai Tomé. Marcelo É. o Pai Tomé. O Pai Tomé nos apuros, ele sempre me socorre. O triângulo de força que rege minha coroa é o Flecha Branca, o Exu 7 Catacumbas e o Pai Tomé. O seu Flecha Branca, o seu 7 Catacumbas está sempre ali, mas no apuro mesmo é o Pai Tomé. É o Pai Tomé. Então, o Pai Tomé veio, né, conversou com a minha esposa Ângela, falou... Posso falar? Foi até engraçado, porque ele falou assim, eu tô me sentindo mal, né? E começou a colocar a mão no peito. Eu falei, será que tá infartando? E ele tava sabe aquela samba canção bem... samba canção, né? Aí, daqui a pouco ele incorporou, eu falei, deixa eu colocar a roupa que o pai tá de cueca, o pai também tá de cueca. Eu vou deixar ela falar essa parte aí, fala essa parte. Aí foi muito engraçado, que eu falei, não pai, peraí, eu vou colocar Aí ele olhou e falou assim, o filho tá sem roupa. Eu falei, tá sem roupa, deixa eu botar uma calça no senhor. Só pra descontrair um pouquinho essas coisas, fica engraçado, né? Você quer falar? Você quer perguntar? Não, então, aí nessa incorporação, né, o Pai Tomé, ele disse, olha, tudo que está acontecendo na vida de vocês, não é para vocês procurarem outra casa, não é para vocês trabalharem corrente, é que o menino aqui agora, chegou o momento dele seguir a direção espiritual, chegou o momento dele ser dirigente espiritual. Aí a Ângela se assustou, mas como, não se preocupa que a espiritualidade vai encaminhar. Só que a espiritualidade chamou. A espiritualidade chamou e agora o menino vai ser dirigente espiritual e vocês vão ter terreiro. Assim explicou bastante coisa, né? O que deixou muito forte assim na memória da gente foi que ele falou para a Ângela, né? Até um ensinamento, né? A Ângela perguntou para ele, mas pai, como que a gente pode lidar com isso, né? O Pai Tomé disse, a espiritualidade vai cuidar. A única coisa que eu falo para vocês, cuidado com a vaidade. Sempre os santos falam
Aí a Ângela pegou, não, mas o menino não tem isso. Ele disse, tem sim, todos têm, porque se fosse perfeito eu não estaria encarnado aqui. Então, aquele que está encarnado, sempre de olho, não tenha vaidade, em momento algum, e é só deixar a espiritualidade cuidar. Sempre buscando conhecimento, assim. Quando eu desincorporei, eu falei, e agora? O que eu vou fazer? O que eu vou fazer? Eu tinha me inscrito num curso de sacerdócio em São Caetano do Sul, num terreiro até hoje chamado Tuco, tendo um bandista, Coração de Oxalá, do pai Marcos Rubio Garcia, que me auxiliou muito, que me ajudou muito, diga-se de passagem. Ali eu falei, bom, eu vou numa gira, né? Antes de começar o curso, né? Foi aí numa assistência de umas, vamos colocar umas 100 pessoas. Eu estava ali, eu e a minha esposa com assim, 60 e poucos, né? O trabalho ali, tal. Gostei do que eu vi, gostei do trabalho, gostei da energia, gostei da força, já que estava lá, ia passar ali e tal. Era uma gira de boiadeiro. O boiadeiro do pai Marcos, ele saiu do terreiro. Eu até achei que ele ia fazer alguma coisa na tronqueira ali, ou no Cruzeiro das Almas. Ele veio em direção a mim. Nunca tinha visto o pai Marcos na vida. Nem pelo WhatsApp, porque meu WhatsApp na época tinha uma fotografia de Ogum, então não tinha como ele saber quem era eu. Ele veio até mim, seja bem-vindo à casa, meu filho. Na hora que você passar, vai passar comigo. Deixou avisado para os Cambones. Para resumir, eu passei o boiadeiro dele sem eu falar nada. Falou, meu filho, tudo que está acontecendo na tua vida é porque você agora tem a missão de ser um dirigente espiritual. Você não vai mais trabalhar em corrente. É só você seguir o que o teu preto velho já te passou. Passou ali, aí me deu mais confiança, me deu, né, mais ânimo, né? Falei, e agora? Como é que a gente vai começar? Aí eu peguei e falei, brother, nós vamos começar como bem pequenininho ali, no santuário, no montanhão, né? Ele falou, não vai não, pode ficar tranquilo. Como que ele sabe tanta coisa assim, né? Como é que ele sabe tanta coisa assim? Enfim, algumas pessoas, né, sabiam que eu estava ali, né, não trabalhava mais em terreiro nenhum. De repente, da noite para o dia, apareceu umas 10 pessoas para né, para seguir o terreiro. No dia que eu fiz uma reunião no meu apartamento para dizer que nós íamos fazer trabalho no santuário, um filho falou, ô pai, eu tenho um galpão vazio, vamos fazer o seguinte, eu empresto para o senhor, até porque na época eu falei, né? Falei, olha, nós vamos fortalecer a corrente ainda, não vamos atender assistência e tal. Eu empresto para o senhor até fortalecer a corrente. Depois que o senhor fortalecer a corrente, o senhor aluga algum lugar, assim, tal, né? E aí o senhor me devolve o salão. Então já apareceu o salão, né? Até aí nós éramos 10, 15, né? Então nós começamos assim, dessa maneira, fortalecendo a corrente, né? Fortalecendo, nós trabalhávamos todo sábado, fortalecendo a corrente, fortalecendo. Aí posso contar uma historinha rapidinho? Isso foi quando? Que ano mais ou menos? Foi em 2019. Ah, já foi da fundação. Aí, isso. Foi aí quando fundou mesmo, a gente abriu, fizemos tudo. Nesse Mas, galpão. uma historinha rapidinho. Vou tentar contar rapidinho. Tá? Tentar contar rapidinho. Nós havíamos ali, nós atendíamos algumas pessoas particulares, né? Mas não atendia assistência, né? Só quando o sagrado autorizava, né? Aí teve um dia, Lá no galpão. lá no galpão, não sei como que esse cara entrou. Entrou um rapaz, a tronqueira que nós começamos, o Society fez uma tronqueira, a qual tenho até hoje ali, um vasinho. Quem é o seu Exu, pai? Exu Sete Catacumbas, isso. Primeiro, hoje já tem bastante assentamento, né? Hoje já tem muitos assentamentos. Mas a gente começou com um só. Ele pediu um só, ele falou, não, depois vai indo, vai seguindo a espiritualidade, né? Então, nós não tinha tronqueira montada, não tinha nada. Tinha um espacinho do lado esquerdo do galpão, a qual nós tiramos. São 7 catacumbas, a Maria Mulambo, que é a pombagira que trabalha comigo, já ali, o Exu Cruzeiro, que já tinha se manifestado, né? Então ali a gente firmava com bebida e tal. Chegou um cara, ninguém viu esse cara entrar.
Esse cara estava sentado nessas cadeiras que nós estávamos preparando para abrir terreiro. Que ali era só, né, para fortalecer. Eu cheguei para esse cara, né, esse até então, né, falei para ele, boa noite, tudo bem? Tudo bem. O senhor deseja alguma coisa? Quando ele olhou para mim, eu percebi que o olhar era diferente. Só vim acompanhar os trabalhos. Ele falou que Só vim acompanhar os trabalhos. Fica à vontade. Tava meio maltratado. Isso. Então ele entrou como se fosse um morador de rua. Isso. Uma pessoa, né? Então tava maltratado. Então ele veio se apresentou pra gente como um morador de rua. Então ele entrou, a gente deixou ele entrar, foi bem recebido, né? Então ele se apresentou desse jeito pra gente, né? Isso. Aí, né? A gira, né? Chama uma linha, chama outra, chama outra linha, chama outra, etc e tal coisa, né? Depois nós ia fazer atendimento com umas 5, 6 pessoas, com um baiano, o homem sumiu. Terminou o trabalho. É esquisito, né? Quem que era aquele cara lá? Passou-se. Detalhes. Só um detalhe lá, que a gente trabalhava, quando as pessoas entravam, a gente fechava a porta. Porque como a gente não tinha documentação, a gente não tinha nada, então a gente estava só desenvolvendo os médios, então a gente não deixava a porta aberta, a gente fechava a porta. Então quando a gente procurou, ele saiu, só que a gente não tinha aberto a porta para ele sair. Era bioma, né? Não, a porta era fechada, igual a porta de aço, aquela porta de aço. Só a gente fechava e as pessoas só saíam quando a gente terminava a gira, todo mundo ia embora junto. Abrisse, então, resumindo, quando a gente olhou, procurou, ele não estava mais. Resumindo, ninguém viu o cara entrar, ninguém viu o cara sair. Quem sabe? Passou-se uns 2, 3 meses, eu nem me lembrava mais desse homem, etc e tal coisa. Numa gira de esquerda, ninguém nem esperava, os trabalhos já estavam terminando. O seu set reuniu todo mundo. Agora vocês podem sair daqui. Já está preparado um local para vocês. É só seguir a espiritualidade, porque agora vocês estão preparados para abrir terreiro e para atender assistência. Agora vocês estão preparados. Eu queria ver a atitude de vocês quando eu entrei aqui e me transfigurei numa pessoa qualquer, para ver se vocês iam me colocar para fora, para ver se vocês iam me xingar, para ver se vocês iam me maltratar, e eu me destratar. Agora eu posso falar para vocês que vocês estão preparados. Aquele homem era eu. Olha! Arrepia até hoje. Arrepia. Meu
vida de Ogum? Seu Ogum já vai para Uruanda. Seu Ogum já vai para Uruanda. Atenção, meu pai, proteção a nossa banda. Atenção, meu pai, proteção a nossa banda. Seu Ogum já vai para Uruanda. Seu Ogum já vai para Uruanda. Atenção, meu pai, proteção a nossa banda. Atenção, meu pai, proteção a nossa banda. Arrepia até hoje. Quando eu falo, arrepia até hoje. Esse que parece que é Agora sim. que a gente recebe assim. Agora sim. Eu conto essa história, eu me arrepio até hoje. Aí, rapidinho, a espiritualidade nos preparou aqui do lado. O terreiro não era aqui, era aqui do lado, né? E nós começamos ali nossos trabalhos, né? Aí já atendi assistência, já fizemos. Nesse meio tempo nós fizemos a documentação no terreiro, né? Etc e tal coisa. Chegou a pandemia. Aí tem uma rapidinho, uma outra historinha. Ficou pequeno outro terreiro. Porque o terreiro era pequeno, a assistência era muito grande, ficava muita gente para fora. Chegou a pandemia, já estávamos praticamente com outro salão alugado. Flecha Branca não vai sair daqui, vai ficar aqui. Opa, então o Flecha Branca ele é muito firme, ele é muito duro, assim, muito incisivo, né? Não vai sair daqui. Ele é, em poucas palavras, não vai sair daqui. Coisa de nem um mês e chegou a pandemia, né? Chegou a pandemia. Aí nós ficamos aqui. Aí, como todo terreiro tem problema em pandemia, alguns filhos saíram, né? Porque aí, né, nós conversamos com a proprietária, que é a mesma proprietária daqui, inclusive, né? Conversamos na época, abaixamos o aluguel, enfim, dentre inúmeros terreiros que fecharam, nós conseguimos, né? Pelo menos se manter, né? Pelo menos se manter, né? Pelo menos conseguimos uns 10 ali, ponta firme, né? Vinha eu, a minha esposa, a Ângela, na época o pai menor que estava conosco, o seu Odair, vinha só nós três, fazia as firmações, colocava o nome de todo mundo. Lá nesse instituto, no Pena Roxa, eu fiz 2 graus de magia, a magia do fogo, a magia das 7 cruzes, então eu aplicava tal, para fortalecer o terreiro, e assim sobrevivemos à pandemia. Pegamos Covid, como a maioria pegou, tal, sobrevivemos à pandemia, né? Voltamos os trabalhos lá, aí apareceu a oportunidade aqui. Era um terreiro aqui. Era um terreiro. Aqui era um terreiro. Então já estava mais ou menos estruturado para terreiro, né? Então aí a dona me ofereceu pra gente, né? Ela é muito maior do que o do seu maior, né? E ali quando, mesmo na pandemia, nós conseguimos fortalecer de novo, com o nome na lista, a gente atendia 15, 20, enfim, tem um ano mais ou menos que nós viemos para esse terreiro aqui. Aqui estamos até hoje. Aqui estamos até hoje, graças a Deus. Depois eu só vou falar um pouquinho do projeto Bandeira Branca. Tá certo? É verdade, tem um... Não sei se eu falei muito. Não, tá bom. É que tem história para contar, o senhor já pegou, Eu resumi. já engatou e já veio... Mãe, a senhora também, a sua família veio, a senhora também já veio, da Umbanda ou também era católico? A minha família era católica, aí veio a onda dos evangélicos, começou a crescer, a minha avó ficou muito doente, eu sempre morei com a minha avó, e ficou com câncer, aí resolveu ir para a igreja evangélica, porque achou que lá ia ter a cura. Ela foi feliz o tempo que ela foi viva, né, que ela estava viva, e eu fui para a igreja evangélica. Então eu venho, depois que eu virei umbandista, eu vim da igreja evangélica. Então para mim era um outro mundo conhecer um centro de Umbanda. Pra você ter uma ideia, eu era tão assim, né, que tinha um terreiro aqui, eu atravessava a calçada para ir para o outro lado, porque eu não passava na calçada. Se vinha aquele monte de gente de branco, eu mudava de calçada, porque eu fui ensinada
assim, infelizmente a gente fica triste. Hoje eu vejo o quanto isso é triste, quanto isso é doído, porque hoje eu sinto na pele o que as pessoas passam errado pra gente. Então, Na aí verdade é pra segurar, né, mãe? Pra segurar. Pra impedir. Pra impedir de você conhecer, Que dá, né? vai que você gosta, né? Isso. O grande problema é Aí esse. passou um certo tempo, eu saí da igreja evangélica, aí fiquei sem religião. Como diz o pessoal, eu fiquei no mundo, né? Fiquei sem religião. Aí aconteceu alguns problemas na minha vida e eu voltei para a igreja evangélica. Falei, vou para a igreja, que eu acho que vai ser melhor para mim e tal. Só que quando eu voltei, eu não gostava de algumas coisas, mas eu comecei a desgostar mais. Eu vi muito dinheiro, para ter uma graça você tem que dar tanto, você tem que fazer tanto, você tem que fazer muito dinheiro. Eu não via a palavra de Deus como é pregada, né? Como você vai lá, sobe, pega a Bíblia, eu não via mais isso. Passou a ser comércio, só começa. Aí eu peguei e falei, não, eu já estava com problema financeiro. Falei, se eu vou ficar aqui, eu vou me afundar mais. Aí eu tenho uma prima que inclusive trabalha com a gente aqui, falou pra mim, olha, eu frequento um centro, que era o que ele trabalhava. Vamos lá comigo e tal. Falei, vou nada. Falei, não vou. Só que aí o negócio foi afundando. Aí foi um dia eu falei, da coisa, eu vou lá. Aí resolvi e fui. Cheguei lá no centro, me pelando de medo. Quando começou aquela gira, aquele povo tocar tabaco, eu falei, agora eu vou embora. Quando eu olhei para trás, era muita gente, lá vai 300, 400 pessoas. Eu falei, se eu sair vai ficar feio, né? Todo mundo sentadinho aqui, só eu levantar para ir embora. Eu vou ficar. Aí fiquei. A espiritualidade sabe de tudo, né? Aí Né? por coincidência, a primeira entidade que eu passei foi com a entidade do pai Fábio. Ele já trabalhava. Já trabalhava lá. Aí passei, aí a entidade dele falou, aí falava pra mim, eu tipo assim, né? Tá falando o quê que eu não tô acreditando nada? Porque eu já vinha numa igreja evangélica. Gente, é muito difícil vender uma igreja evangélica pra acreditar numa coisa da Umbanda. Falei, imagina. E ele passou alguns trabalhos, eu falei, eu não vou fazer. E com aquilo na cabeça. Aí ele falou assim, na próxima semana eu quero que você volte. Falei, não vou voltar aqui nem de jeito nenhum. Pois bem, saí com aquilo na cabeça. Aí foi. Quando foi na outra semana, tô eu lá com a senha. De lá pra cá. Aí eu fiz o tratamento que eu tinha que fazer, tudo que eu tinha que ser feito. Depois fui para trabalhar na casa, entrei na casa. Aí a gente começou essa caminhada, que aí viemos parar aqui hoje e estamos aqui na nossa casa. Parabéns, e a casa é fantástica. Quer falar, mãe? Qual que é a relação da sua casa com fumo e bebida para as entidades? É assim. Fumo e bebida. O fumo, nós utilizamos aqui, os caboclos, os pretos velhos, todas as entidades utilizam aqui, que é uma forma de limpeza. É uma forma de limpeza, é uma forma de envolver aquela negatividade até com o próprio consulente, né? É uma forma de descarregar também o fumo. A bebida é utilizada aqui bem pouquinho. Vou dar um exemplo aqui. Uma gíria de esquerda. Uma gíria de esquerda, as entidades, eles tomam. Aqui eu não permito mais que meio copo americano de bebida. É o suficiente. A não ser que seja para limpar uma guia, etc, tal coisa. Então, as entidades, eles tomam um pouquinho só de bebida, eles vão tomando esse meio copo, eu peço para os camões ficar de olho, mas eu nunca tive esse problema não, viu, pai? Porque eu sempre oriento os médios direitinho, né, em relação à bebida. Então, a bebida, ela serve para quê? Mudar a frequência do consulente, que às vezes o consulente chega aqui numa frequência, a bebida ela muda a frequência desse consulente, e ela também serve quando o médium incorporado ele está ali retirando as energias negativas desta pessoa, a bebida ela deteriora ali todos os miasmas, todas as lavras que possa haver de repente ficar com o médium. Então a bebida ela é utilizada no nosso terreiro para isso. O marinheiro, quando ele vem, né? Então, eu não gosto nem desse mito, marinheiro vem bêbado, marinheiro não vem bêbado. Quando a gente faz gira de marinheiro aqui, eu deixo isso bem claro, olha, não falem isso, denigre nossa religião, marinheiro não vem bêbado. Nós estamos aqui plano.
quem já foi pescar em alto mar, como eu, sabe, o senhor já foi? O senhor sabe muito bem que, né? Então eles estão naquela energia. Eles chegam em terra, o que eles fazem? Eles vão para lá, eles vão para cá. Então, geralmente os marinheiros eles tomam um pouquinho de rum, que aí já, né? Já pluma, exatamente essa palavra que eles falam. Deixa eu tomar um pouquinho para me aplumar. E ponto. Entendeu? Então a bebida que nós usamos aqui no terreiro é para isso, para descarrego. O seu sete às vezes faz um trabalho com descarrego, às vezes não sempre faz trabalho com descarrego com terra, aí ele circula a terra com pinga, para limpeza da tronqueira, quando o seu sete pede para que seja para que renove as energias da tronqueira, né? Então a gente lava a tronqueira com folha de mamona, folha de mangueira, fumo de corda, que puxa muito, pimenta, né? E o maravo também. Então a bebida no nosso terreiro é mais perto. Para ingerir é desta maneira a qual eu estou colocando para o senhor. Mas é assim, um detalhe, nem todas as entidades utilizam da bebida. Por exemplo, o Exu da manhã aqui, o Exu Treme Terra, eu já provei já. Ele usa um copo de barro com água mineral. No decorrer do trabalho, porque também quando eu estou meio desequilibrado, a quem eu recorro ao seu Treme Terra. Então eu já vim com ele só aqui no terreiro, né? Ó pai, tá, tô com problema assim, tal. Esse copo com água, se você tomar ele, tem gosto de pinga. Ele transmuta. Ele acaba fazendo aquele... E acontece muito, até quando a pessoa não pode ter o álcool e precisa... Isso que eu ia dizer agora. O médium, que às vezes ele teve problema com o alcoolismo, o médium que... Muitos dele passam por mim e falam, já tem pessoas aqui no terreiro que já teve problema com alcoolismo, não bebe mais, tem pessoas que já teve problema com fumo, também deixou de fumar. E agora, pai? O que eu faço? Não há problema nenhum. Pode deixar que eu converso com o seu Exu. Seu Exu, teu menino teve um problema com bebida, assim. Entidade sábia. Já sabe, né? Entidade sábia, evoluída. Não tem problema nenhum. Eu utilizo, né, um copo com água mineral. Eu só utilizo a bebida para descarrego. Tá? Pronto, acabou. Seu menino teve problema com fumo, não tem problema nenhum. Eu trabalho sem o tabagismo, sem o cigarro, Então, as entidades são sábias, muito mais evoluídas do que a gente, e é só conversar com eles que eles entendem nossas necessidades também. Então, em relação ao fumo, à bebida, é isso que a gente tem. A mãe ia fazer uma pergunta? Antes do projeto, que aí depois a gente pega nesse assunto, eu queria saber só da sua casa aqui. Quantos médios o senhor tem hoje? Quantos médios de incorporação, Cambone? Trabalham com essa relação de médio Cambone. Seu médio Cambone é um médio também que já vem para desenvolvimento, essa parceria. E a sua casa atende quantas pessoas aqui por semana? O socorro é para quantos aqui? Vamos lá. Bom, aqui na casa nós temos um sistema assim, né? Nós somos mais ou menos em uns 40. Mais ou menos umas 40 filhos no geral. Médios, nós somos, acredito que estamos nos 10. Fazendo uma conta rápida. Isso, de incorporação. Só que é assim, ó, aqui tem um processo assim, né? Flecha Branca é quem toma conta desse processo. O médium, ele desenvolve, se veio de outra casa, mesmo que for já médium de consulta em outra casa, aqui no nosso terreiro vai começar desenvolvendo, né? Até para o médium que tem, né? A gente trabalha em outras vertentes, pegar aqui o nosso ritmo aqui, conhecer a nossa vertente, a entidade sabe tudo, né? Mas às vezes o médium vem com alguns detalhes, não conhece alguns detalhes aqui, então o desenvolvimento é justamente para isso. Isso. O caboclo Flecha Branca, quando ele que chama o médium, quando o médium já está preparado para ser o médium da corrente. Aí ele faz uma preparação com este médium, né, um preceito, né,
Ele faz uma preparação. Depois depende de médium para médium. Tem médios que é uma semana, tem médios que é 2, tem médios que é 3, né? Depende, vai de coroa para coroa. Este médium, quando ele já fez o preceito, já foi preparado pelo seu flecha branca, ele começa a trabalhar nas giras aqui de trabalho, só que ele começa no passe. Os médios só dando passe. Os médios de passe só dão passe. E sustentam a corrente, né? Mas é só passe, eles não consultam. A não ser dar uma vela, um alfazema, né? Dar um charuto, tal, mas mais um detalhe, viu, pai? O senhor falou da bebida. Bebida aqui só é autorizada para quem for médium da corrente. Depois de formado o médium da corrente. Desenvolvimento não. Menor de idade, menos ainda. Menor de idade, nós temos bastante menor de idade aqui. Sem utilização de tabagismo nenhum, sem cigarro, sem nada, muito menos bebida alcoólica. E são acompanhados pelos pais e pelas mães. Eu e a Ângela, nós fazemos questão. Quantos anos você tem? 16, 17. Traz teu pai e tua mãe aqui pra gente conversar. Sim. Perfeito. Entendeu? Isso. Hoje traz quantas pessoas por semana para atendimento? Assistência atrás na faixa que nem hoje, veio umas 80 mais ou menos, né? A faixa assim, ó, vamos colocar assim, 60 pessoas. E na gira de guardião, vamos colocar 90, que vem muito mais, né? Então é assim, aí os médios de passe, eles vão dando passe, fortalecendo a corrente, até o flecha branca vê, chama o médio, olha, suas entidades já está preparada para dar consulta, né? Então aí, mesmo assim na consulta, porque o flecha branca, ele é muito rigoroso, né? Não com o médio, assim, na postura do médio, para o médio não se perder. Ele é muito rigoroso para o médium estar seguro naquilo que está fazendo. Quando está incorporado trabalhando, deixar a entidade trabalhar, não se perder, não ficar com medo. Então, ele chama o médium, a sua entidade já está pronta, já prepara o médium, aí já começa a passar algumas consultas. Ele mesmo passam aqui, ó, passa 1, 2, deu, chega. Passa 1, 2, deu, chega, até que a pessoa com o tempo já está preparada, aí já vem o pessoal da assistência, da assiste a corrida e já pode passar com esse determinado médium para consulta. Pai, na sua casa tem pai pequeno e mãe pequena? Mãe pequena é ela, Tá. a mãe Ângela. Tá. Quando nós começamos, o pai tinha um pai pequeno, né, que ele saiu da casa por motivos pessoais dele, né? Ele tem uma certa idade, para ele ficou mais fácil trabalhar próximo da casa dele. Sim. Ele já tem uma certa idade. Depois que esse pai pequeno, ele saiu, mas nós temos amizade com ele até hoje. Aí o Flecha Branca chamou a mãe Ângela e determinou que ela fosse a mãe pequena da casa. Tá. Só, projeto Bandeira Branca, a qual o Tuque Flecha Branca faz parte. São um grupo de terreiros, irmãos, amigos. O fundador do projeto Bandeira Branca é o pai Anderson Salgado, dirigente espiritual do Templo Oxalufã. Acompanha o projeto Bandeira Branca nas redes sociais, na Instagram, Facebook. O Templo Oxalufã ajuda aproximadamente 1.500 famílias. Nós temos projeto, aproximadamente 1.500 famílias. Nosso projeto, nós temos reuniões mensais. Nosso projeto é para procissão, para festas, para eventos e principalmente, agora está chegando o frio, campanha do agasalho, sopa, né? Ajuda terreiros, desculpa, nós ajudamos terreiros, aqueles terreiros que estão em dificuldade financeira. Nós aqui, eu vou relatar, quando nós mudamos de terreiro, nós tivemos uma queda de médio, nós ficamos com uma assistência de 60, 70 pessoas com 3, 4 médios para atender. Fui até o projeto, conversei no projeto, pois tinha aqui, ó, 2, 3 do Xalofã, 2, 3 da mãe Nádila, 2, 3 do pai Eduardo, 2, 3 da mãe Vivian. O projeto é isso. Quando um precisa do outro, um ajuda o outro. E é um projeto promissor que vale a pena vocês aí que estão assistindo essa entrevista
nos acompanhar nas redes sociais, nos seguir e, se possível, até fazer parte da família. Compartilhar também. Bom, Projeto Bandeira Branca, inclusive, é só para dar uma palhinha aqui, o pai Anderson e o pai Eduardo vão estar com a gente em breve aí num podcast que a gente vai fazer, tá um pouquinho para frente, mas vai chegar, porque tem bastante programa, mas isso mostra, falando resumidamente, isso é a união dos terreiros, sabe? Eu acho que todo mundo, muitas vezes a gente fala assim, a gente vai em lugares e vê as pessoas falando, a Umbanda não tem união, a Umbanda não tem união. Esta é a união que se precisa. Como o pai falou, olha que exemplo, a minha casa tinha 2, 3 médios para trabalhar. Vinham médios de outras casas, sem medo, sem preocupação, sem essa coisa de que vai levar ou vai tirar filho daqui, de lá. Enfim, bom, a gente está acabando aqui o programa, já está no horário, o pessoal está querendo ir embora também. A gente teria muito mais conversa aqui, muito mais coisa para falar, quem sabe numa próxima oportunidade, né? Se quiser voltar, a casa é de vocês. A gente consiga falar mais, né? Porque é muita história e é bom saber, visitar pessoas que realmente têm histórias. Mas o que é bom tem que acabar, né? O povo as pessoas estão indo embora e querem se despedir. Eu só vou fazer uma última pergunta para a mãe, assim, rapidinha. Eu quero que a senhora diga, assim, hoje, se a senhora fosse assistência desta casa, se a senhora viesse e sentasse ali para ser atendida, qual a mensagem que a senhora deixaria depois para os dirigentes dessa casa? Eu sou suspeita de falar, né? Mas vai ser crítica, com certeza. Eu acho que se eu fosse da assistência, acho que eu iria dizer a palavra hoje gratidão. Por esse axé, por essa união, por essa alegria, né, que a gente tenta mostrar, levar, e acho que é isso. Que é muito, né? Gratidão, acho que é a palavra que a gente precisa. Olha que a gente falou da história, mas faltou muito mais pergunta, mas o meu diretor ali tá mandando acabar. Bom, gente, foi uma alegria estar nessa casa, de muito carinho. A gente já criou uma empatia total logo que a gente se conheceu lá no dia da procissão. A segunda oportunidade que a gente está tendo aqui de conhecer. Vamos voltar mais vezes, vamos contar mais histórias de estudos, de orixás, enfim, acho que tem muita coisa para a gente falar e é isso que a gente precisa, levar cada vez mais informações, as pessoas verem, o pai falou aqui sobre bebida, sobre fumo, a gente precisa desmistificar tudo isso de que Exu tem que ficar bêbado em terra, tem que só trabalhar com bebida. É muito mais caridade e amor do que qualquer outra coisa. Bom, deixando aqui para você que tem um terreiro, que tem um templo, que tem uma casa, não importa qual é o segmento da sua casa e não qual é a sua doutrina, se quiser contar para a gente também, chama o canal do Saravá, a gente vai aí fazer o Saravá Visita com muito amor, com muito carinho e levar para todos aqueles que querem conhecer a sua história, conhecer um pouquinho mais. Então chama a gente lá pelo direct do Instagram que a gente vai responder e vai marcar com você. Eu acho que tem presente aqui, olha só. Dá lá pra Katia ela abrir pra gente. Um presente para vocês do canal, com muito amor, com muito axé. É uma miniatura das nossas guias aqui, que é uma do caboclo, que só tem na nossa casa, e a outra da guia de esquerda, também só é usado aqui. Para vocês. Que maravilha. Tá benzido, abençoado, tudo direitinho, cheio de axé para vocês, viu? Axé, mãe, axé. A gente está fazendo um acervo de presentes que a gente ganha para contar essas histórias depois. Pode quebrar? Pode. Cada lembrança dessa vai contar uma história dos lugares onde nós passamos. Ai, que linda. Que lindo. Gente, olha que axé. Vai lá fazer parte do nosso acervo. Muito obrigada, pai. Muito obrigada, mãe. Que Pai Oxalá os abençoe cada vez mais. Que minha mãe Ansã dê sempre direcionamento. Meu pai Ogum traga caminhos. E minha mãe Oxum não falte nunca com amor. Tá bom? Muito obrigada. Axé a todos. E até o próximo. Axé.
começo aqui, ó, os pais e as mães que estavam aqui. É uma satisfação muito grande ter essa união, o Projeto Bandeira Branca, é isso. É união, paz, harmonia, é caminharmos sempre para frente, unindo nossas forças, unindo somos mais fortes, é assim que nós vamos continuar sempre. Muito obrigado a todas as famílias aqui, a cada terreiro que está aqui, aos pais que estão aqui. Vamos somar, vamos agregar e vamos subir cada dia mais um degrau e vamos chegar, não à perfeição, mas nós vamos chegar muito longe, com fé em Deus. O que nós estamos fazendo não é só por nós, é por nossos filhos, por nossos netos e por nossos bisnetos ali na frente. Axé! Vamos elevar o nosso pensamento até Deus, nosso Pai, agradecer os trabalhos que foram realizados, agradecer a força de Pai Ogum em nosso terreiro. Peço, meu Pai Oxalá, para que Pai Ogum abençoe a todos nós, abençoe nossa casa, abençoe a nossa assistência que esteve aqui hoje. E peço ao Criador a proteção a cada filho de fé, ao retorno dos seus lares. Pai nosso, que estais nos céus, santificado seja o vosso nome. Venha a nós o vosso reino, seja feita a vossa vontade, assim na terra como nos céus. O pão nosso de cada dia dai-nos hoje, Senhor. Perdoai as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os nossos devedores. E não nos deixeis, Pai, cair em tentações. Livra-nos, Senhor, de todo mal, que assim seja. Ave Maria, cheia de graça, o Senhor é convosco. Bendita sois vós entre as mulheres. Bendito é o fruto do vosso ventre, nasceu Jesus. Santa Maria, Mãe de Jesus, rogai por nós, pecadores, agora e na hora de nosso desencarne, que assim seja e assim será. por Oxalá e por Ifá, dou por encerrado os trabalhos dessa noite. Nossa dia com Deus e nossa Senhora. Fecha nossas vidas, amor e bem fechada com Deus e nossa Senhora. Fechada amor e bem Deus,